A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Mais uma quinta-feira que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar louvando, bendizendo o seu nome, agradecendo do profundo do nosso coração por tudo que Ele tem nos sustentado e nos abençoado. Amém. Graças a Deus que você está aí, graças a Deus que juntos vamos prestar esse culto ao Senhor. Eu tenho certeza que a nossa intenção é bendizer o nome do Senhor e a dele é nos abençoar em tudo que nós precisamos. Amém? Louve conosco, fique aí firme e forte na palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar com os nossos corações hoje. Vamos lá. É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado. Vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos e a cada dia confiando. A cada luta que nos vem, Ele aumenta nossa força. Sua mão ao nosso lado vem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Amém. Graças a Deus, Pai. Pegue sua Bíblia, já vai dando seu like aí, já vai passando para os irmãos que você está, o link, para os irmãos que você está sentindo falta. Né? Se você os ama, se você deseja o bem para todos, vamos compartilhar a palavra. É verdade. Né? Vamos chamá-los a estar juntos nesse culto de agradecimento para recebermos do Senhor a bênção. Tá certo? Glória. Cecília, nós vamos ler aonde? Miqueias 7. Miqueias, 3 dias para o pessoal achar Miqueias. 7, versículo 18. Capítulo 7. Miqueias vem depois de Jonas aí. Antes de Naum. Vamos lá. Vamos lá. Se você Só não achou, um versículo. você escute. Pera aí, deixa o pessoal achar lá, nem pegar a Bíblia ainda. Tem certeza? Você vai esperar? Vamos lá, Miqueias capítulo Bora. 7, versículo 18. Tenho certeza que você já encontrou e vai ler aqui conosco. Vamos lá então. Amém. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Graças a Deus. Lê de novo, pastor. Vamos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, Tu és incomparável, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, não retém a sua ira sobre as nossas vidas. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor é misericordioso. O Senhor perdoa as nossas iniquidades. Senhor Deus, muito obrigada, querido Deus, porque o Teu prazer é nos amar, o Teu prazer é nos abençoar. Eu quero Te agradecer, Senhor, e louvar, engrandecer o Teu nome. E, Senhor, que haja nos nossos corações gratidão, louvor e adoração ao Teu nome.
Tudo isso eu te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Quando a palavra diz que o Senhor não retém a sua ira, a ira de Deus dura só um momento. Depois da ira de Deus vem o ensino, vem o perdão, vem a força, vem o recomeçar, vem tudo de bom, né? Que provém do trono de Deus para a nossa vida. A nossa ira é que costuma durar muito. A palavra de Deus diz para a gente não deixar o sol se colocar sobre ela. Quer dizer, não deixa ela para o dia seguinte. Faça como o Senhor, que dura um só instante. Depois disso, bênção. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim, aleluia. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim, aleluia. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Amém. Glória a Que o Deus. Senhor dirija as nossas vidas todos os dias. Precisamos dessa direção. E ela vem através do Espírito Santo de Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Fomos criados para o louvor do Senhor. Né? Então temos a obrigação de erguer a nossa voz em louvor, né? E bendizer o nome dele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Ele é Deus, acima de tudo.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, Tu és sempre Deus na nossa vida, soberano na Tua vontade sobre nós, e bem-aventurado é aquele que faz a Tua vontade. Então, Senhor, abençoa cada um como só o Senhor pode. Recebe esses louvores que fizemos, entoamos a Ti, Senhor, sinceramente do nosso coração, agradecidos por tudo, principalmente porque Tu és Deus na nossa vida. Recebe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém aí? Amém. Já está mandando aí seu pedido na nossa cestinha virtual de oração. Estaremos orando no final do culto por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você receba a bênção. O presbítero vai orar
pelo teu depósito, pela tua transferência, pelo teu dízimo e pela tua oferta. Isso faz parte da vida do cristão. Isso faz parte da obediência a este Deus soberano, né? Este que é Deus acima de tudo. Amém. Né? Instituiu isso como uma ordem dele a ser cumprida. Glória Tá? a Deus. O dízimo não se discute, meus amados. É ordem e acabou. Estatuto perpétuo na palavra. Amém. Então, vamos obedecer, vamos ser abençoados. O que ele faz e o que ele nos promete é o seguinte: fazei prova de mim. Olha só, a certeza é tanto da bênção que ele faz: fazei prova. Se você for fiel, se eu não serei fiel sobre a tua vida. Em nome Então, de Jesus. é vantagem, é bênção, é bom que nós sejamos fiéis à palavra de Deus e possamos, de uma forma voluntária, abençoada na nossa vida. A Bíblia diz com alegria, Aleluia. poder dizimar na casa de Deus. Levante sua mão, porque o presbítero vai orar abençoando as tuas mãos aí, para que nunca falte nada na tua casa. Pai, debaixo da tua ordem, da tua palavra, firmados porque cremos, Senhor, que é verdadeira esta palavra, nós te agradecemos pelo privilégio que é ser ofertante e dizimista na tua Amém. casa. Amém. Eu abençoo, Senhor, a todos que fizeram isso Amém. com alegria, com entendimento, Amém. com graça no seu coração. Amém. Ó Pai bendito, o altar santifica essas ofertas. Amém. E elas sejam agora consagradas Em nome para a de tua Jesus. obra. Os valores não são nossos, são teus, É meu verdade, Senhor. Eles meu são Senhor. teus, tudo é teu. Amém. Se nós temos fôlego de vida é porque o Senhor nos concede. É Se verdade. nós podemos levantar de manhã para trabalhar é porque o Senhor nos dá condições. Se nós temos um emprego, se temos um sustento, É é porque é o verdade. Senhor que abre a porta, é o Senhor que move os Amém. corações e faz milagres. Pai, nós temos vivido momentos tão difíceis na nossa vida, na questão da social, na questão da crise, mas nós temos visto os milagres que o Senhor tem realizado verdade. no meio do teu povo. Cremos neles, Temos Senhor. visto a prosperidade em tempos Amém. trabalhosos e de crise. Amém. O Senhor é maravilhoso e faz milagres. Assim, Senhor, nesta palavra nós abençoamos o teu povo. Amém. E abençoamos, Senhor, com gratidão no nosso Amém. coração. Assim, meu Senhor, consagramos esses valores, Em nome de que é Jesus. útil, e o útil é ganhar almas para Jesus. Abre portas, realiza milagres e abençoa o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E Amém. graças a Deus. É importante que você diga amém, que você concorde, mas não só automaticamente. Às vezes falamos amém para qualquer coisa. Isso é um perigo. Você precisa ter o entendimento que o amém é uma concordância. E quando você concorda, você passa a fazer parte. Verdade. Então, toma cuidado com os améns. Qualquer coisa, amém, 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 não. Ouça, né? Guarde aí no seu coração, compare com a palavra, aí sim você diga amém e tome posse. Faça parte da bênção. Tá certo? Amém. Então, que Deus te guarde a tua vida, que te abençoe. Agora nós teremos a palavra do Senhor ministrada pelo nosso irmão presbítero Bruno. Que Deus abençoe a tua vida, Bruno, que nós todos sejamos agora alimentados da parte do Senhor. Não perca no final, fique até o final, porque no final estaremos orando pelos seus pedidos, orando pela tua vida, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, pastor, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom sentirmos a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, como é bom podermos ser testemunhas desse amor, podemos sentir, contemplar, testemunhar esse amor de Deus em nossas vidas, agradecer principalmente. Estamos aqui para isso. Muito bom estar com os irmãos novamente, para compartilhar um pouco, uma pequena porção da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É muito bom estar aqui com os irmãos de novo, para juntos podermos caminhar, estarmos em comunhão, buscarmos cada vez mais uma intimidade maior com Deus. Intimidade essa que muitos irmãos buscam. Muitos irmãos querem estar mais próximos de Jesus, claro, obviamente. Mas nem todos conseguem. Nem todos conseguem essa intimidade, esse relacionamento, esse caminhar junto. Não é raro nós escutarmos de irmãos que já estão na caminhada junto conosco, já por um bom tempo, já estão na igreja por anos, mas não conseguem ter uma intimidade maior. Eles buscam, querem, mas
muitas vezes não consegue sair da sua zona de conforto, muitas vezes não consegue dar esse passo a mais, esse passo além, para ter ali uma vida de intimidade mesmo, sabe, de comunhão, para ter uma vida ali de relacionamento de pai e filho, porque muitas vezes nós recebemos a bênção que nós vamos buscar, nós recebemos alguma bênção de Deus e nós nos acomodamos, ficamos lá no nosso cantinho, na nossa zona de conforto e não queremos mais nada, né? Mas no Evangelho nós sabemos que não é bem assim que funciona. Nós temos, né, que cada vez mais avançarmos, crescermos na fé, avançarmos na obra, fazermos a obra, né? Porque o Espírito, ele vai nos acrescentando e vai fazendo com que você se movimente cada vez mais, realize a obra, cresça na fé. No começo, quando nós nos convertemos, a Bíblia fala que nós éramos como meninos, né? Agíamos como meninos, mas depois nós vamos ouvindo a palavra, vamos nos libertando, vamos saindo do leitinho racional e já nos alimentando com o maná, né? Que é a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e somos abençoados e vamos crescendo na fé, e vamos crescendo na graça. Só que muita gente para no meio do caminho, muita gente não consegue ter essa relação de intimidade com Deus, essa proximidade com Deus, né? Por diversas questões, situações que acontecem em nossas vidas, né? As contingências da vida, situações que nós não temos controle. Muitas vezes passamos por coisas que não sabemos, não entendemos, não aceitamos, né? Situações que estão fora de nosso controle, coisas que simplesmente acontecem e a gente tem que passar, né? Temos que passar. E quando passamos, meus irmãos, a pior coisa que você pode fazer quando você quer avaliar se a sua vida está dando certo ou não, se a sua vida, sabe, se está dando certo, se está dando errado, quando você passa no meio de uma situação, de uma contingência na vida que você não tem controle. Por exemplo, a pandemia está aí, né, que estamos vivendo aí já há quase 2 anos, que você conhece muito bem. A pandemia é uma situação que nós estamos passando, né, estamos vivendo. Foge do nosso controle, foge do nosso alcance, né? Ninguém queria passar por isso. Ninguém gostaria de estar passando por esse momento, né? E ainda mais esse momento tão alongado por tanto tempo. Mas ela está aí, está passando. Então a pandemia, ela ceifou muitas vidas precocemente. A pandemia, ela interrompeu sonhos. A pandemia, ela adiou planos. A pandemia fez com que pessoas perdessem empregos, situações que pessoas perderam a capacidade de renda, pessoas adoecem, pessoas não conseguem mais desempenhar o seu papel, a sua função no seu trabalho, pessoas, enfim, todas as coisas que nós estamos vivendo, que você conhece, né, são situações que temos que passar, que fogem do nosso alcance, fogem do nosso controle, né? Mas quando estamos com Deus, nós simplesmente agarramos nele, temos fé, passamos com fé, cremos que Jesus passa conosco, não nos abandona, não nos deixa sozinho, mas passamos, né, para situações que nós não temos controle. Mas tem muitas outras situações também que não são somente essas contingências da vida, mas situações que são responsabilidades nossas. Tem muitas coisas que nós não conseguimos explicar com o nosso intelecto, né? Que não tem explicação, você não consegue explicar, mas tem muitas coisas que já estão reveladas a nós. Muitas coisas que nós já sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então basta nós obedecermos, basta nós sermos fiel, basta nós seguirmos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus espera de mim e de você, né? Então, todos os sofrimentos,
que passamos, né? Todas as angústias que vivemos em situações que fogem de nosso controle, né? Todas o sofrimento da vida, nós temos que estar cada vez mais alinhado e ter essa intimidade com Jesus. Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, eu quero falar um pouco sobre isso, do que eu estou falando, de ter essa relação de intimidade com Jesus, né, de passar por situações que acontecem em nossas vidas que nós não temos controle, e as situações que nós temos controle quando nós temos uma intimidade, damos um passo maior em direção a Deus. Então, Hebreus, no capítulo 11, esse texto é muito conhecido, você já conhece, você já ouviu, nosso pastor já pregou muito sobre esse texto. Esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Então aqui ele vai trazer algumas pessoas que passaram por situações com muita fé, mas eu queria começar pelo fim, se isso for possível. Eu queria começar a ler a partir do verso 35, capítulo 11, no verso 35. Vou começar pelo final e depois eu volto para o começo. No verso 35 diz assim, preste atenção, eu vou ler para você. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Então está falando dos heróis da fé, né? Então olha só esses heróis da fé. Uns foram torturados, veja bem, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha só, eu vou ler de novo para vocês os heróis da fé, né? As situações que eles passaram. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, imagina, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha só esses heróis da fé. Por que eu estou lendo, comecei a ler esses versículos, né? Por que eu estou lendo daqui? Porque se nós lermos esse texto de uma forma um pouco mais desatenta, né, de uma forma um pouco mais despretensiosa, nós vamos olhar para a vida desses heróis da fé, dessas pessoas, e vamos olhar para a vida deles e falar assim, mas não é possível, a vida deles deu toda errada. Deu toda errada, porque imagina você passar frio, ser apedrejado, ser cerrado ao meio, ser morto ao fio da espada. Eu não quero ter uma vida dessa para mim, né? Eu não quero seguir uma vida que o camarada aqui ele é desamparado, maltratado, é morto ao fio da espada, é cerrado ao meio. A vida deles deu toda errada. Nada deu certo na vida deles. Se nós lermos uma forma um pouco desatenta, podemos pensar dessa forma, né? Podemos pensar dessa forma. Situações que eles passaram que fugiam do controle deles, que acabaram dando esse resultado aqui na vida deles, ou seja, tudo errado na vida deles. E não é assim que muitas vezes nós pensamos, quando tudo parece que dá errado em nossas vidas?
Quando você passa no meio de uma pandemia, por exemplo, que estamos vivendo, e nada dá certo, e nada vai para frente, nada resolve, né? Você já acha que não tem mais solução, não tem mais saída, que a sua vida já deu tudo errado. E que não tem mais, você não consegue mais dar uma explicação ou ter forças para sair de alguma determinada situação, de alguma determinada lama que você possa estar aí metido, né? Então nós olhamos e pensamos, nossa vida já deu tudo errado, não tem mais para onde fugir, para onde ir. Porque veja, situações que eu não tenho controle, eu não tenho poder para lidar e para mudar aquilo. Se minha vida até agora eu não consegui, então não vou conseguir mais. Mas não é assim, né? Não é assim, nós sabemos que não é assim, né? Tem muitas coisas que já estão reveladas para nós, que é a nossa responsabilidade de ir atrás e fazer acontecer. Não é verdade? Fazer acontecer. Porque os heróis da fé, você sabe, né? Falam de muitos homens aqui, falam de muitos homens abençoados. Se nós vermos aqui, por exemplo, a vida de Abrão, por exemplo, que é citado no herói na galeria, você olha para a vida de Abrão, se você olhar de uma forma desatenta, né? Abrão ele é chamado por Deus, né? Ele é chamado por Deus para deixar a sua terra e ir para um lugar que ele nem sabe para onde ele vai. Ele nem sabe qual terra que ele vai atrás. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele é tirado da sua zona de conforto e vai experimentar algo totalmente novo, algo totalmente desconhecido, algo totalmente inesperado. E ele vai, e no meio desse caminho, no meio do caminho, ele passa por crises de fé, ele passa por situações que fogem do controle dele, ele passa por situações em que eu acredito que tenha, né, dado uma certa desanimada nele, porque ele mente, ele coloca a vida da esposa dele em risco, né, da Sara, ele coloca a vida da Sara em perigo. Deus faz a promessa para ele que ele vai ter um filho já com a idade avançada, né, mas para ele ter um filho ele ainda vai ter que esperar tantos anos, né? Então imagina, aí quando chega a esposa dele fala assim, ó, já passou tantos anos, o filho não veio, é melhor você ter um filho aí com a nossa serva, Agar. Então ele vai, tem um filho com a serva, né? E Deus fala, não é esse filho. Então imagina, quem olha assim para a vida de Abraão, fala, tá tudo errado a vida de Abraão, nada deu certo, nada tá dando certo na vida dele. Não é possível, né? A mulher perde a paciência com ele, fala para ele deitar com a serva, e não é possível, nada deu certo na vida de Abraão, né? Se você olhar para a vida de Moisés, que também está aqui na Galeria da Fé, a vida de Moisés já começou errado, se você olhar desatento, né? Porque Moisés ele vive um tempo de perseguição do seu povo, né? As crianças no Egito, elas estão sendo mortas imediatamente após o parto. Imagina, as crianças mal nascem, elas já estão sendo mortas por perseguição. A própria mãe de Moisés, ali num ato de desespero, pega Moisés, o seu filho, coloca no cesto, coloca ali na margem do rio, na beira do rio e abandona ele, na esperança de que alguém possa encontrá-lo e dar um futuro melhor para ele. Então imagina, já nasceu ali a vida dele dando errado, né? Situações que fogem do controle dele. Matanças de infantes, né? Luta pela sobrevivência, aquele povo lutando para sobreviver, né? Moisés é chamado para liderar o povo, só que o povo não quer entrar na terra, e o povo ali não quer entrar na terra, então eles ficam ali perambulando pelo deserto, andando em círculos. Imagina, tudo errado na vida de Moisés, nada deu certo na vida de Moisés. Aí o povo chega lá na terra, o povo entra e ele não. Não é possível. Nada deu certo na vida de Moisés. Jacó, se você olhar a vida de Jacó, que também está aqui na Galeria da Fé, né? Jacó engana o pai, né? Engana o irmão. Jacó, ele tem que fugir. Ele foge do ódio do seu irmão, Esaú.
Ele foge para as terras do seu tio Labão, né? E lá ele encanta-se por uma mulher, né? Raquel. Ele trabalha 7 anos para casar com essa bendita Raquel que ele se apaixonou. E quando chega na hora de casar, Labão então não oferece Raquel, mas oferece a irmã mais nova, Lia, né? Porque era o costume da época, você primeiro tem que casar com a irmã mais velha para depois casar com a irmã mais nova. Então ele tem que trabalhar mais e mais e mais para casar Então imagina, nada deu certo na vida de Jacó, né? Se você olhar por situações assim que você não consegue explicar com o seu intelecto, nada vai dar certo. Nada vai dar certo, né? São as contingências da vida que nós não podemos deixar que ganhem o nosso coração. Nós temos que ter esse olhar da fé, né? Temos que ter essa intimidade com Deus para saber que aquilo não nos define. Quando você quiser definir a sua vida, se está dando certo ou não, se está no rumo certo ou não, se está caminhando para uma direção certa ou não, não faça isso no meio das situações que você passa, das contingências que você não tem controle, porque isso não é uma boa ideia, né? Você começa a pensar e questionar a Deus de coisas que você não deveria, porque se o próprio apóstolo Paulo fala que nós não conhecemos a vontade de Deus, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos. O caminho de Deus é diferente do nosso, né? Então não é uma boa ideia você querer avaliar a sua vida, se está dando certo ou se está dando errado, no meio de uma contingência qualquer da sua vida aí, né? Porque nós passamos, e quando passamos, temos que estar ali alinhado com Deus, né? Nessa intimidade com Jesus. Porque, olha, eu falei aqui, eu citei os exemplos, eu estou falando dos patriarcas de Israel. São os patriarcas de Israel, são homens em que são fundamentados toda a tradição bíblica, né? Homens em que são a linhagem dentro do qual Deus se revela para a humanidade. Imagina se eles se entregam nesse primeiro não de Deus, né, na vida deles, né? Imagina se eles entregam a vida deles e desistem de buscar a intimidade, desistem de buscar esse relacionamento com Deus, né? José, posso falar de José também, José do Egito, os irmãos dele queriam matá-lo. Pensa, os irmãos de José queriam matá-lo, venderam para o Egito como escravo. Ele vai embora então da sua família, ele é privado, né, de encontrar os seus pais, ele perde ali toda a comunhão com a sua família, se torna escravo no Egito, né? Vai parar lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se encanta com ele, e ele não aceita, vai parar na prisão. Então nada deu certo na vida de José também, né? Paulo, né, poderia citar vários aqui na Bíblia, vários exemplos, tem várias histórias que a Bíblia relata. Paulo foi preso, açoitado, perseguido, passou fome, passou frio, passou nudez. Podemos pensar também que nada daria certo na vida de Paulo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós paramos em nossa vocação e esquecemos um pouco a nossa relação com Deus, né? Nós paramos na nossa vocação. E eu fui buscar no dicionário o significado de vocação, para você entender o que eu quero dizer. Vocação quer dizer uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer um determinado chamado, carreira ou profissão. Ou seja, todos nós temos uma vocação. Você pode ter uma vocação para uma coisa, eu posso ter uma vocação para uma outra coisa. E quando nós temos essa vocação e realizamos essa vocação, muitas vezes nós paramos nela. E não queremos mais ter essa continuidade de relacionamento com Deus. E isso é muito perigoso, né? Então, quando você recebe uma bênção na igreja, quando você faz alguma coisinha e para por aí e acha que já está bom, isso é muito perigoso, né? Porque você deixa de lado de ter uma relação de intimidade, de comunhão com Deus, essa proximidade com Deus, né? Porque a vocação, ela é usada por Deus, né? Há pessoas que são usadas por Deus,
mas não se sentem muito ali abençoadas, não se sentem amadas por Deus. Elas são usadas, mas elas não reconhecem que são usadas, então elas ficam ali na delas e não se sentem amadas. Mas Deus ama todas as pessoas que Ele usa. Deus ama todas as pessoas que Ele usa, né? Mas nem todos têm esse sentimento, né? Nem todos percebem, nem todos conseguem discernir isso, né? E acabam esquecendo de buscar essa relação, essa experiência pessoal com Deus. Porque toda relação, experiência pessoal com Deus é muito maior do que qualquer vocação que nós podemos ter. A experiência que você tem com Deus é maior do que qualquer vocação, qualquer chamado que você tenha. Porque você tem um chamado, mas você não realiza o chamado, ou se você realiza e para nele, né, você não tem essa relação com o Pai. E qualquer relação com o Pai, você vai ter essa intimidade crescer e vai ter cada vez mais essa proximidade com Deus. As pessoas, elas são usadas em sua vocação, mas tem uma relação especial de Deus. O relacionamento com Deus é maior do que essa vocação. Porque quando você olha para todo esse padecimento do texto que eu li, aqui do 35 ao 37, né, que os heróis da fé, eles passaram por açoites, cadeias, prisões, mortos ao fio da espada, apedrejados, tentados, cerrados ao meio. Quando você olha por todo esse padecimento que esses homens passaram, né, na maneira que Deus usa as pessoas, né, usou esses homens aqui, se você olhar para esse texto aqui, nada vai te apetecer, nada vai fazer com que você brilhe os seus olhos, nada vai fazer com que você tenha algum interesse em seguir a vida deles. Mas quando você olha para a relação que esses homens tiveram com Deus, aí sim vai brilhar os seus olhos. Aí sim vai fazer com que você tenha um sentido na vida, vai fazer com que você tenha um significado. Aí sim vai fazer com que você queira sair da sua zona de conforto e vai buscar essa intimidade maior, essa proximidade com Deus. Porque todo relacionamento com Deus é maior do que qualquer vocação que você possa ter. Qualquer vocação que você possa ter. Quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais particular você tem o tete a tete com Deus, esse senso de que por isso vale a pena você fazer alguma coisa, de você continuar vivendo, é isso que dá o sentido para nós, sabe? É isso que qualifica a sua vida com Deus. E a nossa vida com Deus ela é melhor qualificada quando temos esse sentido e esse relacionamento com Deus, né? Esse sentido e esse relacionamento com Deus. Porque se você olhar para Jesus, que é o que importa, né? Se você olhar para Jesus, a vida de Jesus, claro, Jesus teve ali a sua... Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus, ele foi acusado de ser herege. Jesus, ele foi acusado de ser falso messias. Ele foi crucificado como criminoso, né? Jesus, ele tem um caminho dele a percorrer, né? Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio dar a vida e resgatar a muitos, né? E Jesus veio para isso. Né? Ele veio para servir e não para ser servido. E quando Jesus percebe que já está chegando ali o seu momento da cruz, ele diz assim para o Pai: Pai, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Pai para me livrar dessa hora? Não, não vai fazer isso, porque foi exatamente para essa hora que ele veio. Exatamente para isso que ele veio. Então note, Jesus tem uma vocação. Jesus tem um chamado, Jesus tem uma tarefa, Jesus tem ali o que fazer. Embora ele esteja de voluntário ali, ele tem entregado a vida dele para realizar isso, Jesus tem um chamado a cumprir, né? Jesus tem algo de Deus para obedecer,
né? Jesus tem esse chamado para cumprir. Mas agora, a primeira coisa que Deus fala para Jesus, a primeira pronunciamento público de Deus em relação a Jesus, qual que é? Este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Relacionamento. Ali no momento do batismo é o primeiro pronunciamento público de Deus em relação a Jesus, e ele fala: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Esse relacionamento, né, que temos que ter com o Pai, essa intimidade, essa comunhão que nós temos que buscar e ter cada vez mais com Deus. Então, meu amado, minha amada, quem olha para a vida dessas pessoas pode achar que deu tudo errado, né? Mas Deus diz: não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque sobre eles repousa a minha graça, repousa sobre o meu amor. Sobre eles repousa ali a minha mão. Né? Como o nosso pastor sempre diz, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Mentira, porque se conhecer Jesus se endireita sim. Endireita sim. Né? Então, aos seus olhos, você pode passar por situações aí que fogem do seu controle, que você não tem muitas esperanças, muitas expectativas, você pode estar achando que a sua vida está dando tudo errado e que não tem mais saída e solução. Eu quero te dizer para você essa noite: tem solução sim a sua vida. Tem sim solução a sua vida, porque aos olhos de Deus não existe essa de que vida que dá certo e vida que dá errado. Para Deus toda a vida importa, a sua vida é importante para Deus. Para Deus a sua vida ela já deu certo, porque Jesus já morreu por você. Jesus já se sacrificou por você. Jesus já pagou o preço pela sua vida, então não tem como não dar certo a sua vida. Então não fique pautando a sua vida em situações em que você não consegue enxergar uma luz ao fim do túnel, mas olhe para a luz que é Jesus. Olhe para a saída, porque tem uma solução, né? Tem uma solução que é Jesus na sua vida. Para de pensar desse jeito, busque a Deus, viva para Ele, busque viver de um jeito que o mundo não entenda você, porque olha só a bênção que vem logo depois disso no verso de número 38. Todos esses homens que passaram por isso, olha o que Deus fala dele: dos quais o mundo não era digno. Esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus maior do que a própria vocação, do que o próprio chamado que eles tinham. Agora sim, voltando para o início do texto, né, do capítulo 11, aí você vai ver que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude e concebeu e deu à luz, já fora da idade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, verso 17, quando foi provado. Pela fé, verso 20, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção na saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e filha de Faraó. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue,
para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. E agora olha só o que diz o verso de número 32, para finalizar. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Faltar-me-ia tempo contando de todos esses homens aqui, que andaram pela fé, que não olharam simplesmente pelas circunstâncias no qual eles não tinham ali todo o poder, que eles não conseguiam fazer muito pelas circunstâncias, a não ser passar junto ali pela fé com Jesus, junto com eles. Mas eles olharam para o relacionamento e buscaram essa intimidade com Deus, buscaram estar juntos, próximos, buscaram cada vez mais estar ali no centro da vontade de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, para de pensar que a sua vida não tem jeito. Para de pensar que é a situação da sua vida que vai te definir. Para de pensar que as ondas grandes que vêm em direção ao seu barquinho vão fazer você afundar. Porque pela fé você não vai afundar. Pela fé Jesus já está aí com você, pegando na sua mão e te tira dessa lama e você seja abençoado. Quando você olha a relação de amor que essas pessoas têm com Deus, o senso de dignidade, de vocação e de respostas dignas que elas dão em relação à existência, e o quanto elas fazem a diferença simplesmente por elas existirem. O quanto de diferença elas fazem simplesmente porque elas estão ali pela fé andando junto com Deus. Seja você essa pessoa que faça a diferença. Seja você essa pessoa que pela fé busque cada vez mais essa intimidade. E pela fé seja você essa pessoa do qual o mundo não seja digna de você. Deus te abençoe. Amém pela palavra, graças a Deus. Tenho certeza que ela alcançou o teu coração, alcançou os nossos corações. Esse é o intuito da palavra. A palavra diz para nós guardarmos no nosso coração a palavra de Deus e assim nós não vamos pecar contra ele, tá certo? Então, tenho certeza que fomos abençoados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que mandou aí seu pedido de oração, quero orar por você que não mandou, mas está colocando agora as vidas, a sua própria vida diante de Deus. Receba agora a oração, né? Tem muito em seus efeitos a oração de um justo. Mas pastor, o justo é... Não, nós somos justificados por Jesus, então quando fazemos a oração em nome de Jesus, funciona como esse justo, tá certo? Pai querido, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança agora cada pedido, alcança agora cada aflição, cada tribulação, cada item que foi colocado nessa lista de pedidos aí das pessoas, dos corações aflitos, meu Deus, Tu és poderoso para libertar, curar, abençoar e trazer a solução definitiva para cada um, Senhor. Por isso cremos, porque pedimos crendo que o Senhor tem para nos dar e quer nos dar. Assim recebe a nossa gratidão e efetua, Senhor, a Tua vontade sobre cada um, manifestando a Tua glória sobre cada pessoa que fez o pedido agora, Senhor. E eu, como sacerdote, peço ao Senhor, conceda a eles, Senhor, essa bênção, em nome do Senhor Jesus, socorrendo a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vejo você domingo, o Senhor já tem a palavra preparada para os nossos corações, com certeza seremos grandemente abençoados. Amém. Então que o Senhor te dê um resto de semana ainda abençoado, um resto de semana ainda guardado nas suas mãos, um resto de semana ainda onde o Senhor vai sustentar o teu deitar, o teu levantar e vai proteger a tua entrada e a tua saída, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, vamos ser abençoados. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há em Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Beijo no teu coração, Deus te guarde.